Zoom H4n Pro ou Tascam DR40? Conheça agora as características de cada um desses gravadores portáteis e faça a sua escolha. Vamos falar agora sobre o Zoom H4n Pro. Primeiramente, existe uma versão chamada Zoom H4n que não é a Pro, e aí teve uma grande mudança para essa versão que é o Pro, principalmente em relação ao pré-amplificador. O modelo anterior, ele apresentava muito ruído, e aí eles melhoraram o pré-amplificador, e esse aqui é um modelo bem legal. Eu ainda coloco esse gravador como uma possibilidade para Filmmaker pelo tamanho dele e pelas funções que ele oferece. Então, se você estiver numa situação precisar gravar, por exemplo, 2 microfones, você utiliza, por exemplo, essas entradas aqui. Temos uma entrada combo, canal 1, que pode ser P10 ou XLR, e a mesma coisa na entrada 2. Então, você pode ligar, por exemplo, um instrumento e também um microfone, ou 2 microfones, 2 instrumentos. Então, ele é bem versátil, porque além disso, desses 2 canais que são externos, nós temos também esses 2 canais que são internos, que é do próprio gravador. O detalhe é que eu não consigo trocar esse padrão polar do microfone, eu não consigo tirar esse microfone e colocar um outro acessório no lugar. Isso aqui é fixo. Então é um ponto que eu coloco como ponto fraco desse gravador, porque eu não consigo alterar. A única coisa que eu consigo alterar nesse sentido é o ângulo de captação. Da forma que está, esse microfone faz um XY e ele vai captar no ângulo de 90 graus. Se eu alterar, girando aqui, e girando aqui, eu posso alterar o ângulo de captação para 120. Então o gravador ele vai ter um ângulo de captação maior do que o de 90. O de 90 vai ser um pouco mais restrito, vai captar em estéreo, e o de 120 também capta em estéreo, mas vai ser um pouco mais abrangente. Então tudo vai depender do que você quer captar. Se você estiver numa situação que muita coisa ao redor te interessa, então de repente um ângulo mais aberto como o de 120 seria o ideal. Já o de 90 quando você quiser restringir essa área de captação. Esse gravador também possui uma entrada aqui que é uma entrada P2, se você quiser, por exemplo, ligar um lapela. O que vai acontecer se você ligar um P2 nessa conexão é que ele vai desativar esses microfones internos. Esse gravador também ele é bastante versátil, porque ele funciona como placa de som. Se você conectar aqui no USB no seu computador, além de fazer transferência de mídia, você pode utilizá-lo como placa de som. Então, esses gravadores podem funcionar para registrar, por exemplo, uma gravação diretamente no seu computador. O H4n possui uma conexão de saída e você pode ligar um fone ou fazer uma mandada de linha para uma câmera ou para algum outro equipamento. Eu vou falar agora sobre alguns contras que eu vejo nesse gravador. Ele tem muitas funções, então tudo bem, ele ter muitas funções é uma coisa positiva, porém ele tem muitas subpastas. Então, para você chegar numa função que você quer, você vai ter que navegar em várias pastas, subpastas, até chegar ali naquela função. Se você estiver trabalhando há muito tempo com esse gravador, provavelmente você vai acabar decorando esses caminhos e isso vai ficar fácil. Mas à primeira vista ele não é tão intuitivo assim. Então, outros gravadores de outros modelos e outras marcas, na primeira vez que você for mexer, pode ser que ele já seja mais intuitivo, comparado com o H4n Pro. Eu não acho ele tão intuitivo assim, mas de qualquer forma, ele continua sendo um bom gravador pelas funções, só poderia ter alguns botões a mais para facilitar a navegação. Bom, outro detalhe que eu não gosto tanto nesse gravador é o controle de ganho, porque o controle de ganho ele é através desse botão. Se você tiver que fazer algum ajuste durante a gravação e você estiver utilizando, por exemplo, esses microfones, à medida que você apertar, ele vai levar esse ruído dos botões sendo apertados por um microfone. Então seria mais interessante se esse gravador tivesse uma forma de rodar, assim como é, por exemplo, no Zoom H6, porque rodando os ruídos não passariam da mesma forma que você aperta um botão. Então, esse procedimento de apertar botão, seja aqui no volume do fone, ou seja no ganho, qualquer botão que você tenha que apertar, se você estiver utilizando o microfone do gravador e você tiver que fazer esse ajuste durante a gravação, vai transmitir ruído. Uma outra desvantagem especificamente desse modelo da Zoom é que eu não posso trocar esse microfone. Ele não é intercambiável, então ele tem esse par fixo e eu não consigo mudar. Uma outra desvantagem que eu vejo nesse gravador é que ele só aceita cartões de até 32 GB. Mas tudo bem. Não se preocupe, dá para gravar muita coisa quando se trata de áudio com 32 GB. Mesmo que você grave em um Wave, em 44, pode ter certeza que vai dar para gravar bastante coisa. E uma outra desvantagem que eu vejo é a tela, porque é uma tela reta. Então, dependendo da forma que você estiver trabalhando, vamos supor que você colocou esse gravador em cima da DSLR.
vai ser bem difícil de você conseguir ver, porque você não vai conseguir normalmente estar acima do gravador, já que a DSLR vai estar aqui embaixo e você vai estar olhando para o visor dela. Então, se tivesse um visor inclinado, assim como é do Zoom H6, ficaria mais fácil para ver. E mesmo que, por exemplo, o gravador esteja pendurado aqui no pescoço, seria mais fácil se essa tela fosse inclinada, até por causa da incidência do sol. Então, quando a gente está trabalhando com esse gravador, muitas vezes a gente tem que ficar ajustando ele para cá e para lá para conseguir ver direitinho. Se a tela fosse inclinada, também seria bom. O preço desse gravador está entre R$ 1.300 e R$ 1.500 na internet. Lembrando, claro, que sempre que você procurar por um usado, você pode encontrar também por preços mais baixos, porque esse gravador se tornou muito popular, então muita gente tem e ele acaba sendo bastante revendido. Mas é um gravador bem legal pela faixa de preço. Eu vou falar agora sobre o gravador Tascam DR40. Esse gravador ele é bem similar ao H4n, inclusive no formato, na quantidade de canais. A Zoom e a Tascam são concorrentes de entrada aí nos gravadores e também nos gravadores Pros, eles também são concorrentes. Então eu coloquei como opção porque muita gente utiliza essa marca e esse modelo também de gravador. Falando sobre as conexões, ele possui conexão P10 XLR, também uma conexão combo, assim como o H4n, ele tem duas entradas e além disso tem também os microfones internos. Uma diferença entre esse modelo e o do H4n é que o do H4n eu consigo mudar o ângulo de captação, mas nesse aqui eu consigo mudar a forma de captação. Então aqui ele está numa figura que nós chamamos de XY, que é a mesma figura que tem no H4n, mas eu consigo alterar e mudar para AB. É uma outra forma de captação e aí muda o eixo de captação, utilizando também os microfones internos desse gravador. Em relação à saída de áudio, esse gravador também só possui uma, assim como o Zoom H4n, e ela está aqui. É um P2, eu posso ligar um fone para monitorar a gravação ou posso fazer uma mandada de linha, mas só possui uma saída. Falando sobre as qualidades desse gravador, ele possui uma ótima organização do menu. Eu acho a organização do menu do Tascam, desse modelo, melhor do que do H4n, porque ele é mais objetivo, mais intuitivo. Você não tem que ficar entrando em tantas pastas assim, porque ele já possui alguns botões que te levam, alguns atalhos que te levam já onde você quer chegar. Esse gravador, assim como o H6, ele possui um modo de gravação chamado Dual, que é aquele modo de backup. Então você pode gravar o sinal em um nível de sinal ruído, agora você vai ter também uma outra opção um pouco abaixo desse nível de sinal. Então caso clipe, aconteça alguma coisa com o teu áudio que você fez a estrutura de ganho, você tem um backup 6 decibéis abaixo. Então isso realmente é bem legal para prevenir de algum problema de distorção depois quando você estiver na pós-produção. Bom, assim como o Zoom H4n, o problema do ganho continua sendo o mesmo. Se eu tiver que fazer alguma alteração durante a gravação, esse controle estará aqui, ele vai acabar fazendo ruído nos microfones, caso eu esteja utilizando esses microfones para gravação. Bom, uma outra desvantagem é que esse gravador não funciona como placa de som. Apesar dele ter esse dispositivo USB, ele só vai servir para alimentar o gravador. Então se você não quiser usar pilha, você pode conectar via USB e ele vai funcionar normalmente. E também para transmitir arquivos, para passar arquivo, por exemplo, do Tascam para o computador. E por fim, uma desvantagem que eu também já mencionei no Zoom H4n é que essa tela não é inclinada. Em relação à faixa de preço, esse gravador você vai encontrar na internet entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Vamos ver a qualidade de cada pré-amplificador de cada um desses modelos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao portal Ava Makers. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao portal Ava Makers. Alguns dos equipamentos utilizados nesse curso foram cedidos pela Movie Locadora, uma das principais locadoras de câmeras e equipamentos para filmmakers. Se você estiver em São Paulo e precisar alugar algum equipamento, não deixe de conferir o site movielocadora.com.br. Eu espero que você tenha gostado dessa dica e se você quiser saber sobre outros equipamentos e funções, escreva aqui nos comentários. Até mais!